Muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante. Nessa terça-feira vamos trazer muitas notícias para você, te deixar muito bem atualizado, inclusive sobre a questão financeira e dívidas do Vasco que podem cair absurdamente. Aqui no final desse Bom Dia Gigante eu vou trazer todos os detalhes para você, inclusive com uma entrevista com o vice-presidente jurídico do clube. Já eu vou trazer esses detalhes para você, então eu peço para você se inscrever aqui no canal, dar o like nesse vídeo que é importante demais e, claro, compartilhe, copie o link e joga nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, faça esse vídeo chegar a outros vascaínos, porque aqui a gente faz jornalismo esportivo com qualidade, credibilidade, com seriedade e respeito a você que está aí do outro lado. E ontem foi iniciada a 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro com uma partida. Em Belo Horizonte, o Cruzeiro ficou apenas no empate em 1-1 com o Vila Nova. Hoje, mais 5 jogos dão prosseguimento a essa rodada. São eles, você está vendo aí na tela: Vitória e CSA, Brasil de Pelotas e Avaí, Remo e Londrina, Brusque e Náutico e o Goiás contra a Ponte Preta. O Vasco volta a jogar apenas na quinta-feira, às 7 da noite, em Campinas, contra o Guarani, partida essa muito importante. Vale lembrar que o Vasco, nesse momento, ocupa a 8ª colocação com 47 pontos, a 6 do G4. Ou seja, a partida de quinta-feira, se ainda quer sonhar com uma vaga no G4, o Vasco tem que sim vencer, porque olha, se não vencer, sei não, hein? E antes de falar do Vasco, vamos trazer as informações do nosso adversário. O Guarani, que na última rodada venceu o Sampaio Corrêa, ou seja, vem de vitória, não vai poder contar com seu técnico, Daniel Paulista, que recebeu o 3º cartão amarelo, está fora do jogo, não vai ficar à beira do gramado. Pelo menos, eles vão ter a volta de 2 jogadores importantes, o zagueiro Thales e o atacante Bruno Sávio para essa partida. E o volante Índio, destaque do jogo contra o Sampaio Corrêa, fala da importância desse confronto direto com o Vasco na quinta-feira. Bom, espero que seja um jogo muito difícil, né? Nós sabemos da qualidade do Vasco e nessa reta final, né? Eles estão praticamente com o mesmo número de pontos que nós, então a cada rodada eles estão brigando pela sobrevivência também, assim como nós. Então tenho certeza que será um jogo muito difícil e como tem sido nessas últimas rodadas, né? O detalhe vai fazer toda a diferença, por isso a gente precisa entrar totalmente concentrado, ligado, porque, como eu disse, vale a nossa sobrevivência na competição. E o Vasco, hein? O Vasco que vem treinando desde domingo no CT Moacir Barbosa, faz hoje mais um treinamento visando essa partida contra o Guarani na quinta-feira. O técnico Fernando Diniz praticamente começa a definir a equipe, mas olha, há dúvidas em relação ao time que vai entrar em campo na quinta-feira. Por exemplo, na lateral direita, Zeca ou Léo Matos? No meio-campo, será que Andrei continua no time, mesmo com a volta do Nenê? E tem a questão também do setor ofensivo, já que Morato, Léo Jabá e Gabriel Peck não vem rendendo muito bem assim e pode haver algum tipo de mudança nesse sentido, nesse setor. E o técnico também vai definir durante a semana e qualquer novidade você vai ficar sabendo aqui no canal Atenção Vascaínos. E agora, aqui nesse Bom Dia Gigante, eu vou trazer aqui grandes vascaínos para perguntar o seguinte para eles: qual seria o grande fato novo que você faria nessa equipe para tentar buscar as vitórias que o Vasco tanto precisa para buscar o acesso à Série A do ano que vem? Com vocês, agora os meus convidados. Fala, galera do Atenção Vascaínos, esse canal fantástico que eu tô sempre ligado. Então, Emerson, eu não consigo ver um fato novo não, cara. Assim, eu não mexeria muito no time, não tem muito o que mexer, cara. Acho que o time jogou muito mal em virtude da ausência do Nenê. Acho que estava encaixado, a reação é tardia porque realmente demorou a acontecer. Tanto é que quando a gente joga com o Nenê, o aproveitamento é de líder do campeonato. Então espero que a volta do Nenê faça esse time jogar mais, bem mais, né? Porque também não jogou nada contra o CSA, para conseguir essa vitória que é fundamental contra o Guarani fora. E se pensar, vamos lá, qual seria um fato novo? Só se fosse o John Sanches mesmo, não consigo ver outra coisa. Não consigo ver um jogador da base surgindo agora na reta final, faltando 6 jogos, ou alguém trocando de posição. Mexeria pouco no time, tem muito que mexer também. Então acho que o fato novo é talvez a volta do Nenê, a motivação, assim, o fato de não ter mais margem para erro. Agora, amigo, é ganhar ou já começar a planejar já 2022. Valeu, gente. Abraço. Bom dia, turma do Atenção Vascaínos.
Cara, eu acho que o Diniz precisa sim mexer, dar umas opções ao time do Vasco. Afinal de contas, o tipo de jogo dele já ficou um pouco manjado, né, nesses últimos jogos, principalmente por conta dos dois pontas. Eu acho que não está funcionando, não pelo fato do esquema em si, mas pelos jogadores não estarem rendendo tão bem, né? Morato e Gabriel Peck estão atravessando um momento ruim. Então, contra o Guarani, eu reforçaria o meio-campo. Eu colocaria o Nenê de volta na equipe, evidentemente, na vaga do Gabriel Peck. E com isso, manteria o Andrei e o Bruno Gomes como dupla de volantes, ali o Marquinhos Gabriel como terceiro homem de meio-campo, para dar um pouco mais de sustentação, né, na marcação desse Vasco, mas também jogando bola e tendo a posse de bola, já que o Vasco costuma jogar assim. Vale lembrar que o primeiro tempo diante do Goiás, que foi um bom primeiro tempo do Vasco, o Vasco atuou com o Andrei, Bruno Gomes, Marquinhos Gabriel e Nenê. Então dá para repetir aquele esquema tático, aquela escalação que deu certo na partida contra o Goiás. Outra modificação que eu faria é na lateral direita. O Zeca não vive um bom momento, não tem agradado defensivamente e também não tem feito a diferença quando vai ao ataque. Então o Léo Matos, por ser um jogador mais alto, mais forte fisicamente, né, já tem essa questão também, a bola aérea, ele é melhor do que o Zeca nesse aspecto, e ofensivamente também o Léo Matos já provou que sabe jogar. Ele é um dos líderes de assistência da equipe do Vasco na temporada, então eu acho que o Vasco ganharia com ele em campo, já que o Zeca vive um momento bastante inseguro, digamos assim, dentro de campo. Valeu, Emerson, um abraço, sempre um prazer participar aqui do Atenção Vascaínos. Tamo junto. E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E o time Sub-15 do Vasco entra em campo na quinta-feira, às 9 da manhã, contra o Flamengo, partida da volta das quartas de final do Campeonato Carioca da categoria. O jogo será realizado na Gávea. No primeiro jogo, o Vasco venceu por 3-0. Já o time Sub-20 volta a campo na sexta-feira contra o Barra da Tijuca, primeiro jogo da semifinal da Copa Rio OPG. O Vasco, que na última fase venceu e eliminou o Nova Iguaçu. E o Vasco lançou essa camisa, você tá vendo aí na tela, mais uma homenagem a Pai Santana. Em parceria com a capa, a camisa tem o desenho do artista Marcelo Eco. Não foi divulgado ainda o valor, mas em breve estará à venda nas lojas Gigante da Colina. E agora, como prometido, vamos falar sobre a questão das dívidas do Vasco e as informações são muito importantes. Você está vendo aí na tela um acordo feito pelo Vasco e anunciado no seu site oficial. Após meses de negociação, o Clube de Regatas Vasco da Gama e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional concluíram acordo de transação tributária para renegociar todo o passivo fiscal do clube com desconto médio de 50% nas dívidas. O Vasco realizará a coletiva de imprensa na próxima quarta-feira para prestar esclarecimentos sobre o acordo firmado. E o presidente Jorge Salgado foi para as redes sociais comemorar esse acordo e escreveu o seguinte: hoje é dia de darmos mais alguns passos largos para frente. Esse acordo com a Fazenda Nacional é de extrema importância para a recuperação do Vasco e mais um protagonismo, já que se trata da maior redução de dívida tributária dentre todos os clubes de futebol do país. E olha, outro acordo está sendo conquistado pela direção do Vasco, que é com o regime centralizado de execuções, que é uma espécie de ato trabalhista avançado, onde vai englobar as dívidas do Vasco trabalhistas e também fiscais. E isso pode reduzir até 30% em relação aos acordos que o Vasco vem fazendo com os seus credores. E o vice-presidente do Vasco jurídico, José Cândido Bulhões, deu uma entrevista ao jornalista Rodrigo Capello e explicou qual é o montante total dessas dívidas do clube e em quanto tempo o Vasco vai ter para fazer esses pagamentos. Então, o valor
global é de cerca de 220 milhões de reais, incluindo execuções cíveis e trabalhistas. A lei determina um período de 6 a 10 anos, né? Justamente como as receitas dos clubes são variáveis, em sua grande maioria, não é possível precisar na largada um prazo fixo para cumprimento do plano, né? Por isso que a lei determina que, se ao final dos primeiros 6 anos o clube comprovar ter quitado pelo menos 60% da sua dívida, esse instituto pode ser prorrogado por mais 4 anos. O clube tem todo o interesse em quitar essa dívida da forma mais rápida possível, obviamente sem prejuízo, né, da sua viabilidade operacional. E por isso que é tão importante esse instituto. Por quê? Porque ele permite com que o clube continue suas operações sem ser prejudicado, asfixiado por penhoras, né, descontroladas. Mas será que o Vasco vai conseguir fazer esses pagamentos, honrar essa dívida, mesmo tendo uma renda mais baixa por estar na Série B do Campeonato Brasileiro? Com a palavra, o vice-presidente jurídico do Vasco, José Cândido Bulhões. O Vasco é uma das 5 maiores torcidas do Brasil. O Vasco tem todas as condições de aumentar o seu faturamento para adequar ali, né, para equiparar o que as 5 maiores torcidas, né, da qual o Vasco faz parte, recebe, né? Então, o que complicou o Vasco ao longo dos anos era justamente a dificuldade de se organizar o pagamento da dívida sem prejudicar os investimentos na sua atividade fim, né? Na sua atividade econômica. Agora, com o RCE, a gente consegue justamente isso, a gente consegue ter previsibilidade no uso do fluxo de caixa do clube. Isso permite também com que o Vasco vá ao mercado, capte empréstimos, capte investimentos para o exercício da sua atividade. Então, eu não tenho dúvidas de que o Vasco tem todas as condições de honrar esses pagamentos no prazo definido na lei. É isso, torcedor. O que você achou de todos esses acordos que vão sendo feitos pelo Vasco para tentar diminuir ainda mais a dívida do clube? Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo. E mais uma vez, pedir para você dar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e sempre compartilhar os nossos vídeos. Ajuda bastante. Siga a gente nas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram. A gente dá sempre muita informação por lá. Terça-feira é dia do nosso podcast lá no Spotify e demais agregadores. Você pode lá ouvir nosso podcast feito com muito carinho pelo Flávio Dias, com entrevistados, com convidados, tá muito bacana, depois você corre lá para assistir. E claro, tem também o nosso segundo canal, o AV+, o card tá passando aqui em cima, depois você corre lá para assistir o nosso Acorda Vascaíno. Ótima terça-feira, hoje tem Boletim AV às 5 da tarde com a Jéssica Dias e à noite chega o Flávio Dias com muitas informações no nosso AV News. Grande abraço, ótima terça-feira, melhor de suas vidas, e amanhã eu volto aqui no Bom Dia Gigante. Grande abraço, valeu, fui!